Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui essas duas perguntas. Acha que as taxas do Tesouro Pré vão subir? Olha, isso aí é praticamente adivinhação, tá? Mas assim, pode subir se vier algum fator que justifique a alta. Então, alguma notícia da área política, algum indicador econômico ruim, alguma coisa no exterior, tanto da área financeira quanto da área, por exemplo, de saúde. Então, assim, se surgir uma notícia, né, de que as coisas podem piorar ou que os preços estão subindo, que aumente a percepção de risco dos mercados, as taxas sobem. Qual é o momento assim que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma relativa lua de mel de fim de ano, né? Então talvez não suba, mas é completamente imprevisível, certo? E, e a questão assim desses fatores externos realmente é completamente. A gente tem que ter um plano, pessoal, em que a gente consiga segurar o papel, né? E a gente tem assim, se a taxa for até tanto, a gente fica assim, se a taxa cair para tanto, eu compro mais, né? Se a taxa é, cair, a gente pode comprar mais, pode realizar um lucro parcial, pode, se tratando de prefixado, né? Pode, enfim. Então você tem que estar meio que preparado para cenários diferentes. Aí não tem perigo, certo? Não tem perigo de ser pego de surpresa. Esse é que é o problema, né? Ou então levar até o vencimento, que a gente já sabe quanto que vai ser e tá pronto, né? Olha só, vale a pena investir em fundos imobiliários com a taxa Selic em alta? Olha, eu acho que vale sempre, viu? Os fundos imobiliários, eles não olham para a Selic, que é a taxa de juros curta. Eles olham para as taxas longas, tá? Porque o imóvel necessariamente é um investimento de longo prazo, né? Ninguém compra um imóvel para vender e realizar lucro em 3 semanas, entende? Então, agora ficou bem clara a coisa, né? O que eu quero dizer, o absurdo que é, né? A gente pensar em curto prazo em imóveis. Então, assim, eu vou comprar um imóvel para realizar lucro em 3 meses? Não, né? A não ser que surja um magnata dizendo: eu quero esse imóvel que tu tem, eu te pago 3 vezes mais. Aí eu vendo, mas isso não vai acontecer. Então, assim, ninguém entra no mercado imobiliário pensando em realizar ganho, ou realizar venda, ou troca de imóveis em meses. Então, para que olhar a taxa Selic? Eu vou olhar a taxa do IPCA 35. Eu compro um imóvel, eu penso em ficar com esse imóvel 5, 10, 15, 20 anos, a vida inteira, certo? Então, os fundos imobiliários, eles olham as taxas de juros de longo prazo. Então, é esse IPCA mais 5, tá? É mais ou menos isso que você tem que se basear. E o Alan diz aqui, boa pergunta, a questão é, a tendência é de continuar subindo ou de cair? Se continuar subindo, não compensa. Se começar a cair, pode ter valorização de cotas e aí faz sentido. Olha, eu não olharia tanto a valorização de cotas, tá? Eu olharia mais o rendimento do fundo. A gente está tendo agora no mercado fundos aí em que está extremamente fácil encontrar, por exemplo, uma rentabilidade de 0,8 ao mês. 0,8 ao mês, pessoal, é muito forte, tá? É muito forte. Vamos fazer aqui, ó, 0,8, vamos fazer a continha certinha para ver quanto que dá isso em ano. Então, a gente transforma em unidade e agora a gente eleva a 12. 0,8% ao mês, que a gente acha sem dificuldades em fundos imobiliários de tijolo, tá? É 10% ao ano. Mas 10% ao ano não cobre a inflação de 2021. Tudo bem. É a mesma coisa do prefixado. A gente reaplica, no outro ano vai cobrir com folga. E aí você tem uma média
em que você vai estar superior à inflação, reaplicando os rendimentos. Então, eu olharia rendimento dos fundos imobiliários, não a questão da cota, certo? A questão de cota parece mais assim preço de ação. Eu acho que é um raciocínio mais válido para ações, né? Em que a gente pensa em valorização da cota. Ou criptos, né? Em que a gente pensa na valorização do criptoativo e não no rendimento que ele paga. Fundo imobiliário, eu penso no rendimento que ele paga, tá? E também não é difícil, tá, encontrar fundos imobiliários pagando 1% ao mês, certo? E aí vamos anualizar essa taxa para ver como é que fica. E elevado a 12. Vejam que dá 12,68, dá um pouquinho mais de 12% ao ano. Então, nos fundos de papel, não é tão difícil assim encontrar 12%, encontrar 1% ao mês. Não é difícil, tá? Vai dar um pouquinho mais de 12% ao ano. E aí você vai ter esse rendimento, você vai reaplicando, recomprando cotas, certo? E não vai importar. Aí você não vai se preocupar se a taxa sobe ou se a taxa cai, se valoriza ou desvaloriza a cota. Porque você vai estar fazendo a sua roda girar, você vai estar sempre ativo, você vai estar reaplicando, você vai estar ajudando os juros compostos a agir de maneira mais forte sobre o seu patrimônio e sobre a sua renda. Porque aí é a mesma coisa dos tesouros que pagam juros e dos fundos imobiliários. É a mesma coisa, a mesma coisa. A gente pega os juros recebidos, a gente pega os aluguéis recebidos, ou a gente pega aquele dividendo, né, dos fundos de papel, né, que vai ter ali correção monetária, vai ter amortização, vai ter inflação, vai ter isso, vai ter aquilo, enfim, não interessa. A gente pega aquele dividendo, ou a gente pega aquele juro do título público e reaplica, certo? E reaplica. Então você pode até montar carteiras, né, com prefixado pagando juros, Tesouro IPCA pagando juros e fundos imobiliários, e aí você pode ir até cruzando, né, pegando o rendimento de um, aplicando no outro, e assim vai. Muito legal de fazer, você está sempre ativo no mercado, você vai estar sempre tendo oportunidades de comprar, de entrar com taxas melhores ou com preços mais baratos nos fundos imobiliários, sem se preocupar, eu tenho que vender o título, eu tenho que vender isso, eu tenho que vender aquilo, eu tenho que trocar a carteira, eu tenho que girar. Não, você investe olhando a taxa de retorno, e aquele retorno você reaplica, certo? Porque você vai estar recebendo em conta esse rendimento e você reaplica, tá? Então, eu nem olharia o preço, eu olharia a renda dos fundos imobiliários, e eu não me preocupo mais porque a partir de um determinado ponto, a partir de um determinado tempo que se passa acumulando juro em cima de juro, taxa em cima de taxa, né? Aluguel em cima de aluguel, juro em cima de juro, cupom de juro em cima de cupom de juro, e assim por diante, né? Dividendo em cima de dividendo, vai chegar um momento em que você não vai mais se preocupar com taxas Selic ou inflação ou isso e aquilo, porque o efeito do juro composto acumulado e trazendo mais patrimônio e mais renda vai te deixar absolutamente tranquilo. Tá, pessoal? Então, eu investiria sem olhar a taxa Selic, tá bom? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.